Essa daqui sou eu, como vocês já podem ver, e foi muito engraçado porque quando a Nellifer me chamou para dar essa palestra, eu tinha completamente esquecido dessa foto. E alguém pode me dizer aonde que foi tirada essa foto? Aqui no Atuiuti, em 2012, né? E eu era assim, toda gatinha. E quando eu vi essa foto, ela falou muito ao meu coração, assim, porque assim como vocês, quando você está numa universidade, você não tem ideia o que vai ser, parece que é um saco. Ai, cara, todo esse trabalho, todo dia vindo para aula, e o que vai ser da minha vida? Será que depois eu vou ter algum resultado? Então eu quero começar falando que isso só depende de você. Tanto faz aonde que você vai estudar, né? Então as pessoas às vezes me perguntam, aonde que você indicaria um curso de moda, alguma coisa? Eu acho que quem faz o curso é você. Hoje em dia, no dia que a gente está de internet, a gente tem informação para absolutamente tudo. Então a gente pode vir aqui, pode aprender aqui, mas a gente pode ir para casa e continuar aprendendo. É ou não é? Né? Então, eu estava aqui e estava sonhando o que será que vai ser do meu futuro, o que será que vai acontecer, será que eu vou virar estilista? Eu sempre quis ser estilista, desde a infância, e não tinha dúvida disso, mas não sabia bem como que isso ia acontecer. Na real, eu queria ser estilista da Coach, sabe a marca Coach? Essa. Então eu era muito, muito fã da Coach, e aí eu pensei assim, bom, eu quero ser estilista da Coach, como que isso vai acontecer? Com 14 anos eu fui na Coach levar meu currículo, adivinha o que aconteceu? Acho que não deu certo, né? Mas eu fui, de salto e tudo, levar meu currículo na loja da Coach, porque não conseguia ainda ir para Brusque para levar meu currículo lá na fábrica. Então eu pensei assim, se eu virar vendedora, eu já vou estar na Coach, então quando eu conseguir, eu vou sendo vendedora, boa vendedora, viro gerente, supervisora e aí estilista. Esse era o meu plano. E aí, deu que eu virei boa vendedora, com 19 anos eu já virei gerente e eu bati a meta e eu era muito boa no que eu fazia com vendas. E isso era algo assim que ao mesmo tempo que eu amava, eu odiava, porque perguntava, o que você trabalha? Ai, sou vendedora. Tipo, eu não via a hora de responder, sou estilista, sabe? Não via a hora de responder, sou designer ou alguma coisa assim. Mas, sem esse meu começo aqui, não teria com certeza chego aonde eu cheguei hoje. Não que eu tô lá em cima ainda, mas eu tô dando passo pra frente, né? Então, eu trabalhei na Coach por anos e eu estudava de manhã aqui, ia pra Coach, ia pra casa, almoçava bem rápido. E aí eu trabalhava das 2 às 10, inclusive sábados, e trabalhava também algum domingo sim, um domingo não. Então pra mim era bem puxado, mas eu adorava, eu faltava bastante aulas. Eu faltava o máximo que eu conseguia assim pra faltar, mas eu gostava de estar aqui, gostava de estudar. Aí eu entrei aqui na faculdade, né, estudei por 2 anos, e aí fui realizar um grande sonho da minha vida, que era um outro sonho, que era ir para os Estados Unidos. E como foi a maneira mais segura e mais fácil para eu ir foi ser au pair. Quem sabe o que é au pair? Sabe? Então, é babá de criança, eles pagam os seus estudos e aí você cuida das crianças o dia inteiro. Só que eu nem pensava nisso, né? Eu pensava que eu ia estar a 25 minutos de Nova York e que eu ia estudar moda lá e eu ia... Nossa, em Nova York ia ser o máximo. Mas era uma cidade, era em New Jersey, mas era uma cidade linda, muito legal, não era aqueles lugares muito sujos de New Jersey. E aí todo final de semana eu estava em Nova York gastando o meu salarinho que eu ganhava como babá. E aí eu tive a oportunidade lá de estudar um semestre na FIT e foi muito, muito legal. Foi algo assim que foi muito, muito difícil. Eu tinha que pegar o trem, eu tinha que acordar 5 e pouco da manhã, às vezes estava nevando, eu tinha que caminhar até a train station na neve, tipo, chegar com o sapato, eu nem tinha bota direito de neve, então ficava com o pé tudo úmido na aula, assim.
E, cara, era muito puxado. Nossa, era trabalho pra caramba, assim, tipo, de morrer de cansado, assim. Porque eles funcionam lá, assim, com muito trabalho, né? Então isso foi algo bem legal que aconteceu comigo. Aí, eu voltei para o UTP e aconteceu algo muito interessante. Teve o concurso João Turim. Aí foi, nossa, quando eu mais faltei aula na vida. Porque vocês sabem, todo mundo sabe que é o João Turim, né? Ainda tem? Acho que não tem mais. Não? Não. Ah, então. Nossa, como eu tô velha. Então, João Turim era o concurso de moda paranaense que tinha. E era o melhor concurso que a gente tinha na época, né? E aí, cara, tinha que entregar, porque valia nota. Eu acho que valia, sei lá, 3 pontos na média, assim. Valia nota pra caramba e você tinha que fazer um desenho e se inscrever pra esse concurso. E aí, meu Deus, cara, que preguiça ter que fazer isso, não sei o quê. Mas eu adorava desenhar, tanto que eu desenhava para minhas amigas, elas faziam a minha parte escrita. Olha, eu super me dedando aqui para a professora. E aí, mas às vezes os professores falavam, foi a Amanda que desenhou, né? Ela já sabia. Mas, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, eu lembro até hoje, era meia-noite, eu podre de cansada, tinha que entregar no outro dia de manhã cedo. E eu, ai meu Deus, cara, o que eu vou desenhar? E eu tinha que desenhar pra minha amiga também, que ela ia me pagar. Aí, desenhei pra mim e pra ela. E aí, eu desenhei um vestido, o tema era Cataratas do Iguaçu. Eu desenhei um vestido branco. Eu vou contar pra vocês por quê. O que dá mais trabalho, desenhar um vestido colorido ou branco? Pois é. Então, por isso, eu desenhei... Não precisa pintar, né? Pois é, não precisa pintar. Então, meia-noite, eu lembro na cozinha da minha casa, desenhando o vestido branco, né? Porque é a cor da água. O tema era Foz do Iguaçu, então branco, a cor da água. Quando a água bate, fica branca. Então, esse é o meu tema. E aí, esse foi o meu vestido. E daí desenhei pra minha amiga também. Adivinha? Eu fui selecionada 2 vezes. Pra mim e pra minha amiga. Olha eu revelando tudo aqui. Fui selecionada 2 vezes para o prêmio. Mas o João Turim, eu queria deixar uma frase para vocês com relação a esse concurso, que é: não ganhar não significa perder. O que aconteceu? Eu tive todo o trabalho para fazer a roupa, que deu trabalho pra caramba, e não ganhei. Não ganhei o João Turim. Alguns anos atrás eu encontrei a Nereide. Encontrei com ela, que era uma das idealizadoras do concurso. E aí, sabe o que ela me falou? Que era pra eu ter ganho o concurso, e daí sei lá o que deu lá, que eu não ganhei. Ela não soube me explicar, mas era pra eu ter ganho o concurso. Eu fiquei assim, não acredito, sério. Mas tudo bem, calma que a gente ainda vai ter coisas mais legais pra falar sobre isso. Aí então, depois do João Turim, eu casei com esse cara bem bonito, Joaquim. Eu me apaixonei por ele quando eu estava lá nos Estados Unidos. Ele também estava estudando inglês, e aí quando a gente voltou os dois para o Brasil, a gente se casou. E aí ele ganhou uma bolsa de estudos para realizar o sonho dele também, que era estudar fora, fazer uma outra faculdade fora, nos Estados Unidos, em Eugene. E aí, essa era a cidade onde eu morei. Você imagina, a gente mora em Curitiba, essa metrópole cheia de prédio, de carro e não sei o quê. Cara, olha a minha vista, dá pra ver uma casinha aqui, assim, tudo árvore, montanha. E, cara, onde você ia na rua tinha essas flores, coisa mais linda do mundo, né? Mas confesso que no começo é bem difícil, assim, você se adaptar num lugar tão diferente da realidade da tua vida inteira, né? O nome da cidade é Eugene, no Oregon. Então é lá em cima da Califórnia, quase em cima lá no Canadá. Então também ficava bem frio. Eu pensei, cara, o que eu vou fazer da vida aqui? Tipo, me formei em design de moda e vou para uma cidade assim. O que tem de moda nessa cidade? E lá as pessoas são muito hippies. Hippies de tipo, as pessoas falaram assim, eu nasci num ônibus. Sério? Hippie no nível assim de falar, eles estavam nessa faculdade e falaram assim,
eu nunca fui para uma escola na minha vida. Tipo, a mãe faz homeschool, sabe? Cara, nesse nível, assim. E aí eu fiquei assim, uau, o que eu vou fazer nessa cidade? Pra vocês terem noção quão hippie a cidade é, esse era o carro que a gente ganhou. E a gente usava, o nome dele era Azulão. Então, assim, nessa cidade, com o pior carro que eu já tive na minha vida, mas muito feliz de ter um carro, porque é muito melhor do que andar a pé, né? Eu pensava assim, cara, o que eu vou fazer da vida? Aí tá aí o que eu fiz da vida. Fiquei com a coluna super torta. Então, eu fui aprender a costurar. Porque eu nunca tive interesse de costurar enquanto eu estava estudando. Eu achava assim, eu vou pagar costureira, igual eu vou pagar diarista para limpar minha casa. Então, e vou pagar pessoa para cozinhar para mim, só que não, para os três. E aí, o que aconteceu foi, eu estudei por 2 anos e meio costura. Tinha, né, uma escola bem legal de costura, que tinha 7 níveis de costura e modelagem. Foi muito legal porque isso eu não tinha aprendido no Brasil e eu conheço muito quem que sabe costurar. Oh, que legal! Cara, se fosse isso na minha sala, na nossa sala, tinha ninguém, né? Então, fui aprender a costurar, fui aprender a fazer modelagem e isso foi o que eu fiz. Falei, vou fazer moda aqui mesmo. Quando, cara, não tinha uma pessoa para me ajudar a pregar um botão. Tipo, era tudo eu e Deus, sabe? E aí, de repente, aconteceu essa ideia. Um conhecido que também estudava lá nessa faculdade contou pra mim uma história, que uma vez ele foi pro México e aí ele ficou uma semana fazendo missão assim no México e aí ele sempre estava brincando com uma menininha. Sempre brincava com essa menininha, sempre brincava com essa menininha. Nos últimos dias de quando ele estava indo embora, a mãe dessa menininha perguntou para ele se ele queria comprar a menininha. E aí ele falou assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que eu faço? E aí ele teve uma ideia. Essa aqui chama Hope Ranch, que é um rancho chamado Hope. E o que esse rancho faz? Ele resgata, na verdade ele não resgata, ele cuida de ex-vítimas do tráfico humano. Por quê? A pessoa que foi escravizada sexualmente, às vezes 12 vezes por noite, ela não sabe acordar de manhã e falar bom dia. Ela não sabe chegar num Walmart e falar eu quero ser caixa e trabalhar aqui. Ela não sabe, quando ela sai disso, ela não sabe o que fazer. Essas vítimas duram em torno de apenas 4 anos. Ou elas se matam, ou elas morrem de AIDS. Elas não aguentam. Ou alguém mata por causa de tráfico também de drogas, ou porque foi vendida, sei lá. Então, assim, essas poucas que são salvas, que é 1% de todas essas vítimas, elas têm a chance, algumas delas, de encontrar o Hope Ranch. Então esse meu amigo teve essa ideia, Abolition Project, que é o quê? Ele falou assim, vamos fazer um desfile de moda pra gente arrecadar fundos para esse rancho. E aí ele perguntou pra mim, então você faz uma coleção? Que eu tipo, cara, eu tô até arrepiada contando. Sério que o meu sonho de virar estilista vai acontecer e vai ser nos Estados Unidos? Nossa, aquilo pra mim era assim, grande demais, tipo, impossível. Eu falei, mas eu não tenho costureira, o que eu vou fazer? Então, o que eu fiz? Na verdade, quando ele me convidou para fazer isso, eu lembrei, essa não foi a primeira vez que eu tinha ouvido uma história assim. Eu lembrei de uma história de uma moça que, assim, ela era mãe de um filho, mãe solteira, mãe muito jovem, e o sonho dela era ter um emprego, sustentar a família, dar o melhor para o filho, ajudar a mãe a cuidar do filho. E aí ela conhece um cara muito galã, se apaixona por ele, começa a sair e tal, e aí esse cara fala, eu tenho uma ideia para você, eu tenho um amigo na Espanha que ele pode te dar um emprego que é a solução para você. Você vai ganhar muito bem. E
se você for pra lá, você vai realizar o sonho da tua vida, que é dar o melhor pro teu filho. E aí essa moça sonhadora, toda encantada com isso, ela falou, eu vou, porque eu vou fazer isso pelo meu filho. E aí ela vai, quando ela chega lá na Espanha, pegam o passaporte dela, jogam ela dentro de uma van cheia de mulheres e aí separa. Uma vai para um lugar, outra vai para outro, outro vai para outro, homem também vai para outro, meninas de menor vai para outro lugar. E aí de repente vão nessa mansão gigante, totalmente vazia, jogam elas no chão e aí separam o grupo dela. Quando separam o grupo dela, ela vai para essa casa terrível, sem saber o que acontecer, ninguém fala com ela. Esse cara que era o galã, era o líder ali desse grupo e era um estúpido, claro, tratando ela super mal. De repente, num quarto fechado, terrível, eles mandam esse outro cara cuidar dessas meninas. Esse outro cara vem, joga ela num colchão, assim, no chão, e ele abusa dela. Essa história eu vi num filme, quando eu era muito nova. E quando esse cara abusa dessa menina, ele abusa de uma maneira que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu não sabia que existia. Quando eu assisti esse filme, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Só que eu nem sabia o que era isso. Eu não sabia que isso se chamava tráfico humano. Então foi quando esse menino falou pra mim disso, eu lembrei desse filme. E eu falei, cara, eu não acredito que eu vou fazer aquilo que eu tinha pensado em fazer há muito tempo. Né? Aí eu costurei a coleção inteirinha, que são 12 looks, malhas coloridas, que fizeram sucesso. As mulheres usavam malha até para ir em casamento lá. Então falando que era malha brasileira. E aí nasceu a minha primeira coleção. Então, só para voltar e falar um pouco do tráfico humano, só para deixar claro às pessoas o que é o tráfico humano, o que isso faz, né? Então, o tráfico humano é a remoção de órgãos, a exploração sexual, a adoção ilegal e o trabalho escravo. Então, a moda, cara, porque a gente tem muita mão de obra ainda humana, tem muita mão de obra escrava. Muita. Todo mundo sabe disso, né? Mas de aonde que tá essa mão de obra? Cara, eu acho que no nosso guarda-roupa tá cheio e a gente não sabe disso. Então, quem são as vítimas do tráfico humano? São pessoas vulneráveis. Eu tenho uma filha de 1 ano e meio. E quando eu olho isso aqui, cara, me dói demais. Me dói demais. E a cada 4 pessoas, uma dessas pessoas é criança. E eu ouvi no Fashion Revolution, num podcast, que nas fazendas de algodão, eles gostam que sejam crianças trabalhando, porque as crianças não estragam os galhos do algodão. Você acredita? Então eles preferem que sejam crianças. Uma coisa também que eu quero falar para vocês é que, assim, isso acontece porque são pessoas vulneráveis, são pessoas que não têm emprego, são pessoas que não sabem o que querem na vida, pessoas, principalmente, isso muito difícil acontecer com alguém que está numa faculdade, por exemplo, né? Mas, por isso que eu comecei a Dress for Freedom. Eu já não ia entrar aqui, mas porque sem emprego a vida de ninguém muda. Se elas ajudarem lá no Hope Ranch a menina a falar bom dia, a fazer não sei o quê, mas o que ela vai fazer da vida? Se ela não tiver um emprego, ela nunca vai ter a dignidade. E se ela não tiver a dignidade, como é que ela vai viver? Né? Então isso, mantenham na mente de vocês. O emprego é muito importante para que não aconteça isso. Por que aquela moça foi vítima? O que ela queria? O emprego, um trabalho, né? Então o trabalho é muito importante para que não aconteça o tráfico humano. Depois dessa coleção, primeira coleção que eu fiz, o que aconteceu? Foi o maior sucesso. Cara, tinha fila assim, dobrando para fora para esperar para ver o evento. E 50% do que eu vendi
de toda a coleção eu doei para esse Rancho Ranch. E aí eu fiz essa coleção que é Orphan No More. Para mim, toda moda tem que ter um significado. Eu nunca criei nada só por criar. Sempre teve uma história. E essa história foi a história dos meus sobrinhos. Eles foram adotados, os meus sobrinhos. A minha irmã sempre quis ter filhos. E aí, ela adotou esses 2 meninos e tem uma história muito, muito linda. E aí eu fiz uma coleção inspirada neles. Essa é a coleção. Eu também costurei tudo da coleção. Claro que é algo tudo muito simples, mas eu penso assim que a perfeição é inimiga do fazer, né? É inimiga às vezes da ação. Então eu queria fazer e eu fiz. E aconteceu que essa coleção eu acabei participando do Fashion Week da cidade de Eugene, hippie. Então essa foi a coleção. Aí eu fiz essa outra coleção que se chama Eternal, que foi uma coleção que eu usei bastante dourados assim e tecidos de uma mulher que morreu e deixou vários tecidos na casa dela, assim, e eu e minha amiga fomos lá e daí compramos esses tecidos. Então eu achei bem legal o zero waste, assim, não jogar fora o tecido, porque vocês sabem que tecido não é reciclado. Aí, outro sonho da minha vida aconteceu, que foi, eu apliquei para o Project Runway. Quem conhece Project Runway? Aquele show? Era um sonho meu, porque quando eu tava lá fora, aqui só em TV a cabo, né? Então, quando eu tava fora, eu assistia muito esse show, tipo, vinha um monte de gente na minha casa para assistir Project Runway juntos. E aí eu pensei, eu vou aplicar e vamos ver se eu sou aceita, né? Então esse foi um vídeo, esse vestido que eu fiz foi aquele primeiro da minha coleção das malhas que eu fiz, eu mesma costurei. Aí eu fiz esse vídeo, que não vai passar agora, que ia ser uma foto, para aplicar para o Project Runway. E adivinha o que aconteceu? Fui aceita. Meu Deus, que máximo, Project Runway, Estados Unidos. Só que aí eles perguntaram para mim, tudo bem pra você se você não falar com a tua família por 4 meses? E aí, daí, acho que não, porque eu tinha acabado de descobrir que a minha mãe tinha câncer. Minha mãe teve câncer de mama e... A primeira quimioterapia que ela teve, eu tava longe dela. Aí meu marido falou, vamos raspar a cabeça. Isso talvez ajude você a sentir que você está mais perto dela. E aí foi o que a gente fez. Aí eu e meu marido, a gente raspou a cabeça. Tipo, ele raspou minha cabeça em 5 minutos, eu demorei meia hora pra raspar dele, porque ele tem muito mais cabelo do que eu. E aí eu tinha que decidir... será que eu ia ficar 4 meses sem falar com a minha mãe, entendeu? Bem nesse momento que ela estava passando, né? E a gente tinha que decidir também aplicar para o Green Card e ficar lá nos Estados Unidos por anos aí, então. E aí eu decidi que isso não era o momento para mim. Project Runway era só para eu assistir, mas eu tinha uma certeza que no meu futuro iam ter coisas boas. E que, tipo, não fiquei assim, tipo, ai, que horror. Não, porque, cara... Isso é muito mais importante, né? E aí, depois algo muito maravilhoso aconteceu. Lá na minha cidade, lá em Eugene, onde eu morava, foi o show da Broadway Tarzan. E aí, eles escreveram pra mim, assim, perguntando se eu queria aplicar pra ser diretora de figurino no show da Broadway. Eu fiquei assim, sério? Claro, com certeza! Então eu apliquei, né? E aí eu também fiz o teste para ser bailarina, porque eu também dançava. Só que é assim, bailarina mesmo, assim, tipo, balé contemporâneo com capoeira, mas é muito, muito difícil, assim, não é nada do que eu já tinha dançado na vida. Aí eu passei no teste, e também passei no teste para ser coordenadora do figurino. E tá aqui eu era gorila. E o figurino, assim, como é da Broadway, então eu não criei nenhum figurino. O que eu fazia? Por exemplo,
eu só adicionava, precisava de mais figurino de gorila, então eu fazia mais. Esses figurinos aqui das bailarinas, eu fui junto escolher todos os figurinos do balé da cidade, sabe? Então, mas foi, cara, trabalheira pra caramba, porque vocês estão vendo essas tirinhas, assim? Tinha que cortar essas tirinhas e era, cara, olha, precisa de muitas tiras em uma peça, né? Então foi, assim, um trabalho, até então foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, porque eu tava morrendo, assim. E o condicionamento físico pra ser um gorila é muito difícil, cara, porque eu tive que aprender a dar um monte de salto girando, tipo capoeira mesmo, mas um balé, sabe? Não dá pra explicar. E aí, nossa, era tanto ensaio, tinha 4 ensaios por noite e você tinha que ir pra academia e ficar na academia todos os dias por 1 hora e você tinha que seguir uma dieta também. Cara, eu chegava em casa à noite tão cansada que às vezes eu vomitava, assim, de estafa, sério. Foi uma das coisas muito difíceis que eu fiz na minha vida. Eu achei que eu tinha ido super mal, eu pensei assim, meu Deus, eu acho que eu acabei com o show e eu fui super mal, né? E aí quando eu voltei, anos atrás, no estúdio deles, tinha várias fotos minhas na parede, assim. Cara, eu não fui tão mal, então fiquei bem feliz. Então isso foi uma coisa assim que eu nunca sonhei, mas que aconteceu, porque eu continuei indo na vida. O que é ter um negócio? Pra que tem um negócio? Pra ganhar dinheiro, certo? E se você tiver um negócio que ajude pessoas ao invés de só ganhar dinheiro? Que ganhe dinheiro, mas que também transforme a vida daquela pessoa. Que tal? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei com essa ideia na minha mente. Tráfico humano, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que quando eu cheguei aqui, cara, ninguém falava esse termo tráfico humano. Ninguém sabia esse termo. Eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou ajudar o povo do tráfico humano se ninguém conhece tráfico humano? Então, quando eu fui nesse curso que eu soube sobre negócio como missão, abriu muito a minha mente sobre realmente abrir uma marca, abrir um negócio com uma missão além de ganhar o dinheiro. Isso me ajudou muito. Eu procurando um tempão, cara, eu preciso ajudar alguém com o tráfico humano, eu preciso ajudar alguém no Brasil com o tráfico humano. Ninguém conhecia nada, eu já falei pra vocês. De repente, um dia, na feirinha do JuVV, comendo pastel, eu com a minha amiga Alana, tava lá comendo pastel, beleza, de repente chega uma menina que eu nem conhecia, que era uma conhecida da Alana, e aí, uma gringa, assim. E aí a gente conversando e tal, e por que você veio pro Brasil? Ah, porque eu vim conhecer uma instituição que luta contra o tráfico humano. E eu tipo... Sério? Você é uma americana contando pra mim, brasileira, que você veio pro Brasil pra conhecer uma instituição que luta contra o tráfico humano? Como assim? Aí ela me falou assim, o Esther's Children, que fica lá em Recife. E eu vou pra lá. Você quer que eu fale um pouco de você? Da tua história? Eu falei, claro, fale da minha história e eu tento entrar em contato depois. Mas nem achei que ia dar nada, assim. Não achei que ela ia levar à frente. Aconteceu. E aí tá, isso aconteceu e ficou no ar e eu dei uma pesquisada. Aí eu conversei com a presidente dessa instituição e fiquei marcado para ir lá. Mas nisso, eu já tinha começado a fazer algo que eu queria, que era começar a minha marca, né? E aí, cara, sabe como é que é? Tipo, quando você vai fazer a tua confecção, quem aqui já chegou numa costureira e ela falou não pra você? Quem aqui chegou numa confecção e falaram não pra você? Olha, pra mim, assim, aconteceu umas 17 vezes, assim, tipo, em uma semana. Aí eu pensei, cara, eu tenho que fazer minha coleção, tenho que fazer minha marca acontecer, preciso de uma confecção. Cara, toda confecção que eu ia, falava, cara, não dá. Ah, não dá, eu faço pra você. 3 meses passava, e aí, como é que tá? Ai, não vai dar, gente, ó, tá aqui teu tecido, obrigada, valeu, tchau. Então, desculpa, mas provavelmente vocês vão passar por isso. Já estão passando, né? Aí, uma pessoa falou assim pra mim, só que tinha um detalhe. Ela não sabia costurar muito roupa ainda. Ela costurava mais cortina e
fantasia, assim, infantil. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer uma super high-end fashion com uma costureira que é assim? Só que assim, ela falou sim pra mim. E ela foi a pessoa mais preciosa do mundo pra mim. E aí, então, é inacreditável, mas a gente levou 9 meses, cara. 9 meses pra fazer as peças pilotos. Que, cara, hoje ia demorar no máximo um mês. 9 meses. Hoje ela está estudando design de moda e ela me ajudou a fazer a primeira coleção e fez esse vestido e tem um acabamento excelente. Só que, tá aí eu no busão, ele aqui é o meu marido. Cara, nesses 9 meses eu não morava perto do Boqueirão e eu não tinha carro. Então eu tava no Boa Vista e eu ia lá pro Boqueirão. Então, eram 2 horas de ônibus pra ir, 2 horas pra voltar. Só, cara, eu tô em Curitiba, coisa mais fácil. E eu lembra que eu falei que eu fui vendedora e tal? Então, cara, eu ganhava bem, eu tinha um bom carro e tal, mas como a gente morou fora, a gente gastou tudo lá e voltou sem nada. Então, o que eu fiz aqui que me ajudou muito? Eu cuidei da minha inteligência emocional enquanto eu estava no ônibus. Eu descobri o app podcast. Quem aqui ouve podcast? Eu descobri o app podcast e lá eu comecei a descobrir, cara, pessoas que ajudam você com inteligência emocional, tipo coach, tipo, sabe, várias coisas que te ajudam para você crescer como pessoa. E eu ia ouvindo esses podcasts, ia no começo, ia e voltava, eu anotava tudo e fui crescendo como pessoa. E uma das coisas que eu achei muito interessante que eu ouvi nesse podcast, que mudou a minha vida, foi a Brooke Castillo, que ela falou assim: tudo é uma escolha na tua vida, tudo. Se eu quisesse, ela falou assim, que ela ficava irritada de ter que ficar levando os filhos dela no parque. Daí ela parou, disse que ela parou um dia para pensar, meu Deus, é uma escolha minha. Se eu quisesse, eu podia ter tido os filhos e colocado eles para adoção. Fui eu que escolhi criar os meus filhos. Então sou eu que tenho que escolher cuidar dos meus filhos. E aqui, eu tô rindo, mas cara, em dia de chuva e frio, e eu ainda chegava no terminal e tinha que andar 1 quilômetro até o ateliê. Cara, eu sentia assim, coitada de mim, eu tô fazendo isso. Ai, como eu tô sofrendo, ai, como a vida é dura. Até o dia que eu ouvi isso e falei, cara, eu tô realizando o sonho da minha vida, que é ser estilista. Claro que tem muito menos glamour do que eu podia imaginar, né? Mas esse é o sonho da minha vida e eu tenho alguém me ajudando. Meu esposo que super me apoiava. Então, assim, cara, o ônibus foi algo assim que me fez crescer demais. Então, usem o ônibus para crescer como pessoa. Cara, eu não consigo muito ler livro em ônibus, mas audiobook, alguém que ouve livro de áudio, também é uma coisa super legal comprar livro de áudio e ficar ouvindo, porque, cara, você lê vários livros super rápido e é uma coisa que te faz crescer. Então isso me ajudou a me tornar uma pessoa melhor. Aí aconteceu isso, Rua Coimbra, em São Paulo. Alguém já ouviu falar? Rua Coimbra, em São Paulo, é a rua onde estão os hispânicos. Deixa eu mostrar algo para vocês. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu comecei com essa mania muito legal de ter um diário. Quando eu aprendi lá a meditar escrevendo. E isso me ajudou muito a ter paz de espírito. E isso também me ajudou muito a encontrar o meu propósito de vida na Terra. Por que eu tô aqui? Quando você escreve, você tira da tua mente os seus pensamentos e você faz com que eles sejam coisas verdadeiras, palavras. Então você consegue entender melhor tudo aquilo que está passando na tua cabeça. Então, uma coisa que me ajudou muito foi escrever. E quando eu fui para São Paulo, eu achei muito legal, porque eu contei toda a história aqui no meu diário, sabe? Tudo, detalhe por detalhe.
que era para eu ter esquecido, tá tudo aqui. Então, ao invés de mostrar fotos para vocês, eu vou mostrar os desenhinhos que eu coloquei aqui. Então, não é lindo, maravilhoso? E eu fiz só pra mim, eu nunca tive a intenção de mostrar isso pra ninguém, mas isso é o que tá no meu diário, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, quando eu cheguei, eu tinha ouvido dizer já que em São Paulo haviam muitos bolivianos com trabalho escravo no meio da moda. Eu, meu Deus, eu tenho que ir pra lá. E um dia eu fiz parte de uma palestra onde eles falaram isso pra mim. E aí eles falaram assim, só que não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque eles estão lá, é o que eles querem, não sei o quê. Eu saí dessa palestra chorando, literalmente. Eu falei, como assim? Uma pessoa está sendo escravizada e você me diz, não tem o que fazer? Comigo não rola. Eu vou fazer alguma coisa. Conheci uma menina boliviana que mora em Curitiba e ela falou, ela fazia trabalho voluntário com os bolivianos em São Paulo como dentista. Ela falou, se você quiser me conhecer, a gente vai e a gente tenta entrar nas oficinas, porque você olha assim por fora, é tudo bonitinho, é casa normal. Quando você entra, é terrível, terrível. É algo tipo, que eu nunca imaginei ter visto na vida. E lá, cara, uma das primeiras noites que a gente tava lá, tava uma chuva terrível, assim, tava um frio, 11 graus. Só que assim, maior chuva, frio, eu tava de capa de chuva, com guarda-chuva, com Nike Air novinho, que não entrava água. E beleza, né? E reclamando, meu Deus, que horror essa chuva, esse frio, nossa, que terrível. E aí, de repente, tudo isso nessa rua aqui, tá? Essa rua aqui é um aglomerado onde muitos os bolivianos, eles se encontram. Tem vários artigos assim, da Bolívia, entrando aqui para a esquerda. E aí, nessa maior chuva e tal, meu Deus, que horror desse tempo, não sei o quê. De repente eu olho e, cara, eu começo a reparar. Primeiro que eu olhei assim, eu era a única brasileira, tipo, numa rua inteira, assim, cheio de gente chovendo, cheio de gente na rua. E aí, era como se fosse uma feira, sabe, cheio de feirinhas, assim, ao redor da rua, e um monte de gente parada no meio. E aí, quando eu olho, meu Deus, cara, dava pra contar quantos guarda-chuvas tinha. A galera sem guarda-chuva. Aí você olhava, todos bolivianos, que eu vi nessa noite, eu era a única brasileira, única, da rua inteira. Aí eu vi a mãe com um nenezinho assim, de sandália, o nenezinho de chinelo, cara, na chuva, no frio. As pessoas, muitas das pessoas de chinelo, eu com capa de chuva, Nike Air e sabe? E essa capa de chuva eu até anotei ali, era R$2,50, não tinha ninguém usando capa de chuva, só eu e minha amiga. E aí as pessoas estranhavam, olhavam pra gente assim, tipo, né, pra ela não tanto porque ela é boliviana, mas olhavam pra mim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Será que você é polícia? Muita gente pensa que é polícia ou que quer contratar. E aí, no meio, então imagina aqui tem as feirinhas, né, as barraquinhas, no meio tinha um monte de gente parada assim, segurando uma peça de roupa. Eu, meu Deus, o que é isso? Uma das peças de roupa, a primeira peça de roupa que eu vi foi uma calça jeans com vários bolsos e recortes assim. E aí eu perguntei pro cara, por que vocês ficam aqui? Por que você está segurando essa calça? E aí ele falou assim, então a gente fica aqui porque a gente quer contratar pessoas para trabalharem na nossa oficina. Me chamam de oficina. Aí eu, nossa, tá bom. E comecei a fazer bastante perguntas e tal. E como eu tava com essa minha amiga boliviana e ela é muito simpática, as pessoas se abriam e contavam as histórias. E aí eu perguntei pra ele, quanto que você paga pra pessoa fazer esse jeans, né? Aí ele falou assim, a gente deixa a pessoa morar lá em casa, a gente dá café da manhã, almoço e janta, e a gente paga R$3. Só que, cara, é um jeans todo recortado. Jeans. Eu fiquei assim, meu Deus, não tô acreditando nisso. E as pessoas, os bolivianos, vão nessa feira e aí eles ficam olhando, eles chegam e olham pra ver se eles conseguem costurar aquela peça. Então, assim, pra eles encontrar um trabalho é ir morar no trabalho. Não é tipo, eu vou acordar cedo e tal. Outra coisa, é das 8 às 11. Todas as confecções que eu fui, confecção não, oficina, é das 8 às 11.
E aí, assim, isso aqui foi a coisa mais chocante que eu encontrei nessa feira. Era um vestido off-white. Lembra, eu desenhei isso aqui pra mim, só pra eu lembrar, né? Então, tipo, não tem todos os detalhes. Mas, era esse vestido off-white, com tule aqui, com essas pregas, aí com mais essa cinta, aí zíper lateral, e aí, só que mais um dash, era bem off-white, sabe? Muito bem feito em crepe, lindo o vestido. Eu, meu Deus, porque até então eu tinha visto umas peças ok, mas não tão bonitas que nem essa. Aí quando eu vi essa peça, eu falei, que vestido lindo, né? E daí eu perguntei pra ele quanto que ele ganha pra fazer esse vestido. Aí ele é o dono da oficina, ele ganha R$7 e a pessoa que costura pra ele ganha R$6. Aí eu pensei assim, meu Deus, é muito pouco pra um vestido tão lindo assim. E aí, de repente, eu olhei a etiqueta do vestido. E é uma marca bem famosa. Só que assim, eu não vou falar o nome da marca, até porque eu não luto contra marcas. Só que assim, às vezes a marca não sabe, tá? Porque a marca é muito grande, então ela terceiriza, e às vezes ela nem sabe que estão terceirizando o trabalho dela, né? Então às vezes a marca não sabe. Mas claro, que hoje a gente sabe disso e a marca pode ir atrás, pode ser que a marca tenha ido atrás, tá? Então foi essa marca que eu vi. E aí eu fui pesquisar, cara, quanto será que é esse vestido? Eu imaginei uns 250. 780 pila. Então, assim, eu não acho que isso é justo. Aí eu pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso é um traje típico boliviano, essa mulher boliviana que eu desenhei, sem voz. E aí, mais uma coisa que eu vi lá que foi muito triste, eu fui na casa dessa mulher. Só que sim, gente, é bem difícil entrar. Eles só abriram porque eu tava realmente com esse outro grupo de pessoas bolivianas. E aí, essa mulher me contou, ela fez aquele macaquinho. E aí essa mulher me contou, cara, que em janeiro ela oferece trabalhar por R$1 a peça, porque ela tem que dar comida para os filhos. E é assim, cara, no meio lá da costura, as crianças estão lá no meio e dá pra ver que as crianças são amadas, mas o que é muito perigoso também? Cara, você tem filho e você costura e você mora ali. Aí vem uma pessoa totalmente estranha pra trabalhar com você e vai morar na tua casa. O que isso acontece? Muita criminalidade no meio deles. Porque aí o que acontece? Tem uma mocinha lá, vai lá e abusa. Ou um mocinho. Então, são homens costurando também, né? Então, é tudo no meio, gente. Imagina essa bagunça, todo mundo morando junto. Imagina o tanto de criminalidade. E só que ninguém chama a polícia. Por quê? Porque são ilegais. Então, nada acontece. O povo sem voz. Então, por isso que eu fiz esse desenho, porque é um povo sem voz. E aí, essa mulher contou dessa história e ela falou também que a irmã dela já trabalhou por 50 centavos a peça. Cara, e acredite ou não, isso pra eles é melhor do que a Bolívia. Sabia? Na Bolívia, eles amam a Bolívia e eles gostam da Bolívia. Só que esse dinheiro que eles conseguem é melhor do que na Bolívia. E outra coisa, eles são muito abusados pelos donos das oficinas, pelos donos dos lugares que alugam para eles. Cara, eles pagam em média R$5.000 um aluguel. Então eles são abusados várias vezes por várias pessoas, sabe? E aí essa mulher, cara, numa casa muito, muito simples. O cheiro era assim, bem difícil de aguentar, mas cheio de roupa, assim, roupa. E geralmente as pessoas que mais pedem para eles fazer roupa são os coreanos. Essa mulher fez uma sopa de mani, que é uma sopa de amendoim, que é maravilhosa pra gente. Então, assim, todas as vezes que eu ia visitar alguém, a gente tinha que ficar umas 4 horas lá, porque essa que é o costume deles. Se você for visitar, você tem que parar e conversar com eles, né? Então, foi muito... Eu penso assim, cara, essa mulher, mesmo sofrendo tudo isso, ela ainda tem amor pra dar pra pessoas completamente estranhas. Então, isso tocou muito meu coração. E o potinho era bem assim mesmo, azul, com esses negocinhos vermelhos.
essa foi uma outra situação que tocou muito meu coração. A gente, quando eu entrei assim, cara, é uma garagem, sei lá, daqui, dessa mesa aqui, até aqui assim, onde trabalham duas famílias, e, cara, totalmente escuro, tipo tijolo em volta, não tem nem cimento em volta, não tem janela. E, cara, eu vendo uma mulher assim, uma senhora, pegando tipo sacola gigante assim, ó, e ela tem que atravessar tipo, o bairro inteiro com a sacola aqui em cima para ela costurar. E eu perguntei o que eles fazem. Eles falaram que eles fazem, cada um fazem 200 leggings por dia. E aquela história, das 8 às 11. Então, assim, eu fui visitar essa família e tal, conversando com eles, de repente, e assim, eu amo pizza. E tava em São Paulo, então todo mundo sabia que eu amava pizza, desse grupo que tava comigo. E eu sempre falava de pizza, ai meu Deus, a pizza aqui eu tenho que comer enquanto eu estiver aqui. E aí, a gente tava nessa família e eles gostaram tanto da gente que aí o pai, assim, da família falou, vocês querem pedir uma pizza? Eu falei, uou, sério? Mas daí eu, cara, mas como assim nesse lugar pedir pizza tem dinheiro? Porque lá caro pra caramba a pizza. Aí eu falei, daí elas falaram, claro, a Amanda ama pizza. Eu, putz, será que, nossa, quem vai pagar com essa pizza? Meu Deus, tudo bem. Pediram a pizza. Eu não sei como é que vocês estão comendo pizza, mas eu sou assim, como o primeiro pedaço já pensando em qual que vai ser o sabor do segundo e qual que vai ser o sabor do terceiro. 3, sempre. Aí, cara, chegou meu pedaço de pizza, eu, meu Deus, cara, os filhos desse cara estavam tão felizes com a pizza, mas tão felizes, todo mundo muito feliz com a pizza. Eu peguei meu primeiro pedaço e devorei. Quando eu olho pra caixa de pizza, a pizza acabou. Eles pedem pizza pra comer um pedaço de pizza, ou às vezes meio pedaço de pizza. Cara, parece ser uma coisa, tá, ok, comer um pedaço de pizza, mas pra minha realidade, aquilo era muito diferente. E saber que aquele cara, aquele pai de família, comprou uma pizza pra mim, que sou uma pessoa completamente estranha. Isso tocou muito meu coração e eu quis muito fazer algo por ele, sabe? E o que aconteceu? Eu consegui ajudar essas pessoas, eu consegui, na verdade, trazer um grupo chamado IJM, que estava International Justice Mission. Então, eles trabalham no mundo inteiro com justiça social, um grupo muito, muito importante no mundo. E eles querem abrir uma base aqui no Brasil. Então, eu consegui levar eles nessas oficinas e mostrar para eles qual que é a realidade. Só que assim, eles ainda não conseguiram vir por causa de questões financeiras, né? E eu vejo hoje qual que é o meu papel com relação a isso. O meu papel é não explorar. O meu papel é fazer diferente. O meu papel é não só me importar que a roupa esteja pronta e bonita e que eu venda e que eu ganhe dinheiro. Esse é o meu papel hoje, é eu fazer diferente. É eu pagar muito bem a minha costureira. É eu valorizar a mão de obra, é eu valorizar a pessoa mais do que o produto e mais do que o resultado. Então esse é o meu papel. Quero voltar lá e quero contratar essas pessoas por um valor justo? Quero. E inclusive eu já estou em contato com uma confecção chamada 1212 e ela só contrata imigrantes. Então, eu já estou em contato com ela para fazer essa minha linha de produtos que só imigrantes vão costurar para fazer algo justo. Mas assim, tem muito para fazer. Isso só foi um alerta, que espero que tenha falado com vocês também. Aí então eu fui conhecer o Westers. Lembra? Lá em Recife e tal, parará, parará. Cara, quem aqui já foi para Recife? Então, eu nunca tinha ido para Recife. As ruas são totalmente emburacadas. E aí, de repente, você chega na favela de Veracruz. É a pior coisa que eu já vi na minha vida no Brasil. Pior do que lá em São Paulo. É chão, buraco, 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 buraco. Cara, você não consegue andar a 20 por hora. Cara, as mulheres
Tipo assim, tinha uma mulher assim, sabe, de sutiã, assim, na rua e shortinho, assim, andando normal, assim. As crianças na rua andando, lixo por tudo. Cara, quando eu vi aquilo... Alguém aqui já falou o Sul é meu país? Eu já. Sabe aquele adesivo do carro, o Sul é meu país? Eu super. Tem que separar, esse povo fica atrasando a gente. Cara, quando eu chego nessa favela e vejo que uma americana com mais de 60 anos, que não sabia falar português, que não tinha dinheiro, está nessa favela há 10 anos ajudando o meu povo, eu fiquei com muita vergonha. Fiquei com muita vergonha. Eu pensei assim, cara, eu dei as costas pro meu povo e uma americana vem e ajuda eles? Quem sou eu para achar que eu tenho que separar meu país? Eles são o meu povo, só que eles estão abandonados. Cara, as ruas é terrível, as casas são terríveis. Criança andando na rua. E teve uma noite que eu saí lá que me marcou demais, cara. Me marcou demais, porque você sai no centro, assim, de Recife, tem muita prostituição. E a gente tava numa esquina, assim, cara, uma menininha de uns 12 anos, de pele morena, assim, ela lembra muito uma menina que era amiga minha da minha infância, com o cabelinho até aqui, assim, escovadinho, assim, com um all-star dourado, de caninho, assim, todo brilhoso. E ela tava assim, ó, na esquina, roendo a unha, fazendo assim, ó, nervosa. Sabe por quê? Ela tava esperando um carro parar para levar ela para programa. E essa é a realidade que eu não posso virar as costas. Eu não posso virar as costas para isso. Aí eu fui no Esters, só que aí no Esters você vê uma realidade totalmente diferente. Num lugarzinho, esse aqui é o muro do Esters, por isso que é esse desenho. É um muro pink, onde você olha numa rua, tudo estragado, tudo feito, tudo sujo, não tem um muro pintado direito, você acha um muro pink, lindo, feliz. E aí, a gente fez um desfile, são 60 meninas que são atendidas no Esters, elas têm que ir para a escola num período, no outro período elas vão para o Esters. Esters Children, esse nome é porque são meninas como Esters, como Esther, a rainha Esther da Bíblia, por isso. E aí, você chega, essas meninas são felizes, elas têm um sorriso, elas chegavam para mim, elas já falavam assim, Hi, how are you? Porque elas não achavam que, elas não acreditavam que eu e meu marido éramos brasileiros, elas não acreditavam. A gente ia falando, não, a gente fala português, e elas não acreditavam. E aí, essas meninas, elas têm sonho, elas querem ser médicas, elas querem ser, uma sonha ser diarista, outras sonham em ser arquiteta, depois disso sonham em ser estilista, sonham em ser modelo. Então a gente fez um desfile com elas e foi muito legal. Essa menina aqui, ela é da Noruega e ela foi modelo em Milão também. Então a gente fez esse desfile que foi o máximo com elas adoraram. Só que assim, o que eu quero falar para vocês? Que no meio de algo tão triste tem muita esperança. E a vida delas está sendo transformada, porque essas meninas, muitas delas não eram para estar indo na escola. E o que acontece? Quando elas não estão na escola, elas ficam na rua. Quem que tem na rua? Muitos homens que querem abusar. E não só homens, mas mulheres também. Então, tirando elas da rua, pelo menos por uma tarde e uma manhã, tem muito menos chance que elas sejam abusadas e vendidas. E tem muita história disso com essas meninas, muita história, sim. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer, essas são uma das mães dessas meninas. Muitas delas estavam ganhando Bolsa Família, vivendo daquele jeito, assim, né, com Bolsa Família, que a gente sempre falou sobre o Brasil, que a maioria das pessoas não concorda. E aí, elas começaram a aprender a costurar e tiveram a vida transformada através da costura. Então, elas largaram a Bolsa Família, compraram a sua própria máquina de costura e agora estão conseguindo sobreviver através da costura. Ou seja,
a prostituição não é mais uma opção para elas. Não é algo que elas precisam fazer, porque elas têm o dinheiro da costura, né? Então, foi muito legal costurar com elas e é aquilo que eu falo para vocês. Lembra que eu falei negócio como missão? É o negócio transformando a vida da pessoa, né? Uma outra coisa que aconteceu lá que foi muito impactante para mim foi, a gente foi na vila conhecer as pessoas, assim, conhecer onde que elas moravam. E aí eu conheci essa mulher, eu soube que essa mulher viu o marido dela ser morto, queimado na frente dela, e ela não pôde fazer nada. Então, assim, acho que, se não me engano, 9 filhos, alguns morreram, uma história muito triste. E essa mulher estava com uma menininha no colo, coisa mais linda, com um vestidinho laranja, uma menina de uns 2 anos e meio. E eu estava junto com essa outra americana, traduzindo para ela as pessoas com o que ela queria falar. E aí essa moça, essa senhora veio falar com essa americana, com essa menininha no colo. E aí elas conversando e tal. E aí de repente essa mulher fala assim, você quer ela? Aí eu fiquei parada assim, meu Deus, será que eu tenho que traduzir isso? Você quer ela? Essa mulher tá dando a filha dela para essa americana. E aí eu perguntei, você realmente quer falar isso? Você quer dar ela para ela? Se ela quer ela. Aí eu traduzi isso para essa americana. A americana falou, não, ela é tua filha, você tem que cuidar dela. Só que por mais que horrível que pareça isso, cara, naquela hora eu vi aquilo como um ato de amor, sabia? Eu vi como um ato de amor de uma mãe tentando salvar a vida da filha não virar a vida dela. Então aquilo me tocou demais e cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque assim como ela ofereceu para essa americana que eu tinha certeza que ia cuidar com amor, acontece muito das mães oferecerem as filhas para programa. Eu já ouvi falar para R$2, coisa assim. É muito, muito triste a história da realidade do nosso povo, gente. Esse é o nosso povo. Então eu voltei para Curitiba e aí eu pensei, cara, eu tenho que continuar isso, eu não posso parar, eu vou continuar, e continuei pensando em fazendo a marca. Só que nisso aconteceu, enquanto eu tava fazendo a marca, cara, eu tava super sem grana, assim. E o que aconteceu? Eu engravidei, tive um aborto e eu nem soube que isso aconteceu. E aí, eu fiquei por 6 meses passando muito mal. E, cara, eu perdi muito, muito cabelo e meu cabelo ficou, cara, com muito frizz, assim, sabe? E ficou terrível. Nossa, eu me sentia muito mal por causa do meu cabelo. E aí eu fui no médico e tal, ele falou, tá aqui, tudo que você tem que comprar pro teu cabelo, não sei o quê. R$500. Eu, putz, não tenho R$500, o que eu faço? Eu ligo pro meu pai, R$500. Ou uso essas mãos que eu tenho e faço R$500. Então, eu resolvi fazer uma coleção de 100 peças, foi uma coleção limitada chamada Adela, para que eu conseguisse comprar esses produtos de cabelo. Mas lógico que a minha coleção sempre teve uma história e nunca que eu ia fazer uma coleção só para ganhar dinheiro. E aí então nasceu a coleção Adela. Todas essas moças, elas têm um significado. Então foram 5 camisetas. Essa aqui foi uma que fez muito sucesso, o nome dela é Línia e o nome dela é Forte como uma Leoa. Essa é a Maria Acura. Essa camiseta eu chamei de Adela, que é o nome da coleção. Então cada camiseta tinha uma história. Foram 100 peças e foi o maior sucesso. Venderam todas as camisetas, todo mundo está pedindo mais. E não é assim uma camiseta que você usa de vez em quando. Não, é uma camiseta que a pessoa escolhe para usar no dia do aniversário dela, uma pessoa que ela escolhe para usar no domingo. É uma camiseta virou algo especial, sabe? Então, eu até estou fazendo uma próxima coleção e que acho que vai vender super bem. Então, assim, uma coisa que eu acho legal, que me ajudou muito, que talvez para vocês no começo também possa ajudar, é essa história do limitado. Essa é uma coleção limitada, todas elas eram numeradas, da peça 1 a 100. Então é legal, ninguém tem igual
E, ó, você, por exemplo, ó, a coleção limitada, 10 peças. Aquilo até dá uma vontade de comprar porque vai acabar, sabe? Então isso talvez seja uma dica legal para vocês. Aí eu assinava as camisetas, né? Os desenhos que eu fiz. E aí eu queria lançar a Dress for Freedom. Mas como... Quem conhece esse detalhe aqui? Como que eu vou lançar a Dress for Freedom? Eu e meu marido, a gente fez... Ele fez um super business plan que deu muito trabalho, foi muito detalhado, mas muito, muito bem feito. Apresentamos para investidores, na verdade a gente só apresentou para um investidor que a gente queria muito. Ele me ajudou, me levou até para os Estados Unidos para fazer várias coisas assim, bem legais, mas ele não achou que ele era a pessoa que tinha investido. A gente, putz, e agora, né? Sem grana a gente não vai para frente. Mas esse casal aqui, muito legal, Tim e Debbie, que a gente nem chegou a falar para eles investirem. Foram eles que ofereceram. Então eu acredito aquilo, cara, se você é bom naquele pequenininho que você faz, as pessoas estão vendo. Alguém está vendo. Deus está vendo. Então eles investiram. E aí então nasceu a Dress for Freedom. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer com beleza. Vamos lutar contra os horrores com beleza, né? Então, eu vou começar mostrando para vocês uma das peças que eu criei. Todas as peças da coleção têm um significado. Esse é o início da coleção. O nome dessa flor é Brinco de Princesa. E eu achei essa flor quando eu estava numa viagem. E aí essa flor mexeu muito comigo, porque se vocês conseguem olhar, ela é uma flor dentro de outra flor. Aqui é uma flor e aqui tem outra flor. Nem sei se isso cientificamente está certo, mas é como eu vejo. Uma flor dentro de outra flor. E nisso eu vi a mulher. Eu vi você, eu vi as mães da Esters, eu vi as menininhas do Esters. Como? Nós somos uma flor no exterior e todas temos uma flor no interior. Só que algumas já desabrocharam e outras não. Então o objetivo da Dress for Freedom é que essas flores desabrochem. E aí, me perguntaram, aqui alguém fez uma pergunta, por que o nome da coleção é Arise? Porque Arise é exatamente o que a Dress for Freedom é about. Arise é o quê? Nada mais é do que levantar. Levantar o que está deitado, levantar o que está morto, é levantar. Então, eu não quero levantar só essas mulheres, mas hoje eu quero levantar vocês também, para fazer algo diferente nesse mundo. Então esse é o vestido. E aí esse vestido aqui também segue essas estampas, tem essa ferradura, e essa ferradura significa liberdade. Por que eu coloquei uma ferradura por meio de flor? Porque existia um rei que o jumento sempre foi um animal escravo. Existia um rei que um dia mandou libertar o jumento. Ele montou no jumento e entrou numa cidade com esse jumento sendo glorificado. Então, esse jumento foi liberto e usado para ser glorificado. Então, por isso que tem a ferradura nesse vestido. Esse vestido é um vestido de malha ponto Roma, com bolsos, e tem um super acabamento. Esse aqui, o acabamento dele é maravilhoso, maravilhoso. Tanto que ele foi desfilado do lado avesso no dia do desfile. Isso é uma coisa que a gente é slow fashion. Eu não preciso... Antigamente criavam 2 estações, eram 2 coleções por ano, agora tem 52. Será que a gente precisa de tanta roupa assim no mundo para ser queimada depois porque não foi vendida? Será? Alguém aqui quer criar 52 coleções por ano? Né? Será que a gente precisa disso? Será que o meio ambiente precisa disso? Né? Então, esse vestido aqui... Aí tem a versão preta dele, que também vendeu super bem, que é um vestido assim, básico, que veste super bem e é uma alfaiataria de malha. Essa estampa foi uma das estampas que falou muito comigo, que o nome é Dream for the Future. Eu coloquei ela como se fosse uma vítima mesmo do tráfico humano, uma menina asiática. E aí, eu só fiz essa estampa porque eu nunca tinha conhecido pessoas que não sonham. E a primeira vez que eu conheci alguém que não sonhava foi alguém lá em São Paulo, um dos hispânicos. E aquilo foi muito chocante para mim, perguntar qual que é o teu sonho?
e a pessoa te responder, eu não tenho. Então por isso que eu fiz essa estampa, porque eu quero que através da Dress for Freedom as pessoas comecem a sonhar de volta. Ou as pessoas que pararam de sonhar, voltem a sonhar, né? Me perguntaram como que é o meu processo de criação, né? Então eu começo pela pesquisa, aí eu faço um inspiration board. Eu tinha escaneado isso, mas eu não coloquei na apresentação, tá pequeno, mas acho que vai dar para vocês verem. Aí eu faço um inspiration board, mood board. Aqui, ó, por exemplo, eu fiz um do tráfico humano. Quer ver? E aí eu faço assim, simples mesmo. Antes, eu sei que na faculdade fazia bem grandão, assim, e é muito bom. Só que como a minha mesa, uma mesa pequena, e eu quero colocar tudo na frente da minha mesa, quando eu sento eu olho tudo antes de criar. Então eu faço pequeno mesmo. Esse daqui, olha que legal, é do jumento, com brinco de princesa. Eu faço isso aqui no app chamado Bazart. Não sei se dá pra ler direito. Então é um app que simplesmente você cola, você recorta as coisas e coloca junto, é bem fácil. E aí eu fiz um moodboard aqui também de quem é a minha mulher e qual é a mulher que eu quero alcançar. Tipo, algo muito fácil de fazer e com certeza vocês estão cansados de fazer, mas é algo que eu aprendi aqui. Uma coisa que eu não falei foi, naquela minha primeira coleção de Birds of Paradise, eu acho que dá pra colocar aqui no vídeo? Por favor. Então imagine, cara, eu fiz tudo isso sozinha. Aqui eu desenhei tudo à mão, assim, essa saia. Então isso é só uma prova que hoje a gente tem tudo que a gente precisa para começar. Tudo. Cara, eu tava num país sem grana, onde eu não falava a língua direito, onde eu tinha um carro horrível. Acho que nessa época eu nem sei se tinha carro. Era quando eu tinha menos na minha vida, foi quando eu consegui realizar o sonho da minha vida. Então, às vezes a gente fica pensando, cara, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, mas o importante é só dar o primeiro passo. Primeiro passo. E eu, se fosse vocês, não esperava me formar para dar o primeiro passo, porque eu acho que vocês já podem ser hoje o que vocês querem.